Olá, querido embaixador e embaixadora. Agora nós começamos com a nossa oficina de pitch. Mas antes de eu falar da nossa oficina, eu queria falar um pouquinho do porquê que eu estou trazendo essa oficina para vocês. Eu trabalho mais ou menos desde 2015 com vendas, tanto vendas para universitários quanto vendas para empreendedores e sempre no ambiente meio de startup, assim. Eu já passei pelo comercial de vários lugares e estou aí no Respondi Aí desde o início desse ano. E mesmo no início desse ano eu trabalhei já fazendo com essa mesma estratégia de tipo entrar na faculdade pela primeira vez com outras 5 universidades. E todas elas a gente com essa mesma metodologia, com essa mesma técnica de como vender, a gente conseguiu abater a meta de todas. Então assim, eu treinei em torno de mais ou menos umas 20 pessoas, 20 embaixadores e co-embaixadores. Então, a gente no Responde Aí, eu e todo o pessoal que está por trás disso, a gente elaborou essa oficina para fazer com que você não só aprenda mais sobre vendas e aprenda sobre coisas que são um pouco diferentes da sua rotina e que pode te ajudar no futuro, mas que você também consiga desenvolver sua comunicação e consiga se expressar melhor, beleza? E aí, um ponto muito importante. Essa oficina aqui, ela vai te ajudar em vários momentos, não só tipo, a bater as suas metas, mas também a você conseguir saber como vender uma ideia, sei lá, num trabalho, num grupo de trabalho da faculdade, ou em alguma discussão, alguma coisa assim, você sabe se portar melhor e entender um pouco mais do aspecto do outro para você introduzir a sua ideia. Assim como quando, sei lá, se você tiver uma vontade de empreender alguma vez na vida, você vai ter que vender a sua ideia para os clientes, para investidores, para sócios e tudo mais. Então isso pode ser muito, muito, muito importante na sua carreira, você aprender um pouquinho sobre pitch. E claro, aqui você vai ter só o iniciozinho e mais para frente, se você quiser se aprofundar mais no assunto, eu super encorajo. Se quiser conversar comigo também, fica à vontade. Eu gosto muito de falar do assunto. E por último, obviamente, uma das coisas que, poxa, vai mais te ajudar, assim, em qualquer outro lugar, é quando você tiver que se vender numa oportunidade de emprego ou uma oportunidade de estágio. Aprendendo sobre pitch, você vai conseguir se vender muito melhor e falar muito melhor sobre você. Beleza? Então assim, mas antes da gente começar a falar mesmo no treinamento, eu só queria deixar uma coisa bem clara. Eu não tô aqui para ensinar vocês a como fazer o pitch do jeito que eu acho certo. Eu tô aqui principalmente para compartilhar um pouco da minha experiência e eu espero muito que isso possa, da minha experiência, da experiência do resto do pessoal do Respondi Aí que me ajudou a fazer esse treinamento, mas eu espero muito que isso possa te ajudar a encontrar o seu melhor pitch. Porque o que a gente quer mesmo é que você consiga ser cada vez um vendedor melhor, uma pessoa melhor e um embaixador e co-embaixador incrível. Beleza? E aí, pra gente começar, eu queria desmistificar essa ideia de vendedor que às vezes a gente tem antes mesmo, quando a gente está falando de vendas. Porque o que acontece? A ideia de vendedor que a gente tem é o vendedor ruim. E na verdade o que a gente está procurando aqui é o vendedor bom, que muitas vezes nem é conhecido muito como vendedor. E o que eu quero dizer quando eu falo vendedor ruim? Vendedor ruim, na primeira, pensa aí, leva uns 3 segundinhos antes de ler o que está no slide, leva uns 3 segundinhos para pensar. O que é um vendedor para você? Pensou? Tá. Aí você já pensa, cara, é aquele cara que gesticula bem, que fala bastante e tudo mais. Esse cara, ele possivelmente vai falar muito mais do que o necessário e vai ter, você sente que no final, se você encontra um cara assim, você vai ver que dá mais uma sensação que você está sendo enrolado do que se realmente você está fazendo uma boa escolha. Um vendedor bom é aquele cara que sabe te ouvir, que realmente está preocupado com você e preocupado em resolver alguma coisa que você queira resolver naquele momento. Então, muito, muito cuidado. Eu acho que a principal coisa para você notar se você está sendo um ouvinte ou se você está sendo um falador é perceber se na conversa de venda você está falando mais do que 50% daquela conversa. Se você estiver falando mais do que 50%, provavelmente aquela dali não está sendo a melhor abordagem, tá? Segundo aspecto
O vendedor ruim é normalmente aquele cara que quer te empurrar algo que você não precisa. Por que, que ele vai te empurrar algo que você não precisa? Porque ele não parou para te ouvir, então ele não sabe que você precisa. E muitas vezes isso pode fazer com que ele só queira, tipo, ah, eu vou bater minha meta, então eu tenho que vender isso daqui rápido, vai aí, compra, vai, compra, vai, compra. E às vezes você não quer aquilo. Enquanto o vendedor bom é aquele cara que ele tá mais preocupado em resolver o seu problema do que de fato vender. Vai ter alguns casos que o que você está vendendo, mas aí é muito, muito, muito importante você entender muito bem a pessoa. Mas vai ter alguns casos em que o que você está vendendo não resolve o problema daquela pessoa. E você conseguir ser sincero nesse momento é algo muito importante. Mas muitas e muitas das vezes, o que você está vendendo é tão legal que realmente vai conseguir resolver algum problema ou alguma necessidade daquela pessoa. Só que primeiro você tem que ouvir ela e realmente se importar, tá? E só assim você vai conseguir ajudar essa pessoa. Show? Outro ponto que aí eu acho que é o mais comum, do que a gente mais vivencia, é mais sobre a postura de vendedor. O vendedor ruim é aquele típico, você olha para aquele figurão, vendedor de loja, que vai, oi, e aí? Eu vou te ajudar aqui com esse maior desconto, você vai aproveitar essa super promoção. E você, sabe, sente que aquele negócio não é natural. Você sente que é uma voz imposta, uma postura que não existe, com uma vontade de se interessar por você. E aí você vê que aquilo, tipo, cara, não tá colando. Claramente isso daqui não vai dar certo pra mim. Um vendedor bom, e o que a gente procura muito nos nossos embaixadores, é aquele cara autêntico, que ele consegue ser espontâneo mesmo, que ele consegue estar falando com o aluno não como se fosse um vendedor, mas como se fosse de fato um amigo dele, um colega de faculdade, sabe? Então, muito, muito cuidado para não assumirem essa postura de aproveite esse desconto, essa super oferta, porque a gente não quer isso aqui, não faz o menor sentido, porque a gente tá na faculdade conversando com outras pessoas que também estão na faculdade, sabe? Outra coisa é sobre o que o vendedor ruim faz muito, é sobre ser prolixo, ou seja, ele enche muita linguiça. E sabe quando que isso acontece muito? Quando você não sabe muito bem, você não entende muito bem do produto que você está vendendo. É aquele típico assim, ah não, assim não responde aí, porque eu respondi aí, tipo, é um site muito legal e você vai conseguir estudar tudo por lá, tem bastante coisa que vai te ajudar e você consegue, assim, passar nas matérias e ele é muito bom, todo mundo aqui da faculdade usa e, cara, você não tá falando praticamente nada sobre o produto. E tá só enchendo a linguiça, e tá falando sem parar, entrando num monólogo, sabe? Porque você não sabe o que falar sobre o produto, ou você não sabe o que falar para aquela pessoa. Enquanto um vendedor bom é aquele que consegue ser sucinto, ele consegue ser bem objetivo no que realmente é interessante para outra pessoa e ele não vai ser aquela pessoa que vai falar de tudo sobre o produto. Ele vai falar do que atrai aquela pessoa. Por isso que é muito importante você entender muito bem ela para você saber o que atrai essa pessoa. Beleza? Outra coisa muito característica de vendedor ruim é o cara que é meio carente. Que é tipo, pô, eu tenho essa meta aqui pra bater, poxa, tem como você só, tipo, só assim, né, só esse mêsinho aqui, só faz, a gente só tá com mais esses descontos aqui, com mais esses cupons aqui, então se você comprar, pô, vai me ajudar muito, cara. What? A gente, é o contrário, a gente não tá aqui, você não vai estar na faculdade pra ser ajudado. O Responde Aí, ele ajuda alunos pelo Brasil inteiro. Então é uma puta oportunidade a gente ter um time exclusivo para sua faculdade só para ajudar os alunos da sua faculdade a conhecerem a plataforma e assinarem o Responde Aí. E isso acontece muito quando você ainda não confia no produto que você está vendendo. Ou você não confia em você mesmo antes de vender. Então você sente que você precisa de ajuda, ou então que o seu produto não é muito bom, que as pessoas só vão comprar se elas forem muito boazinhas. Cara, isso não existe, de verdade, vai por mim. Confia no produto que você está vendendo e confia no teu taco, que você não vai precisar ser carente. Show?
E por último, isso é ótimo, porque às vezes as pessoas têm uma imagem do vendedor que o cara é tipo aquele cara bom no improviso, que chega assim, já fala tudo que precisa falar e que manda super bem, que faz a primeira venda de cara. Gente, não é assim. Vai por mim. Não é assim. Venda é algo que você aprende. E para aprender, você tem que treinar. E você não tem que treinar uma vez, você não tem que treinar duas vezes, você tem que treinar várias e várias e várias. E mesmo quando você estiver achando que estiver mandando muito bem, você ainda vai ter coisa para aprender. Porque vendas é prática. A primeira vez que você for para a faculdade vai ser ruim. A primeira venda que você fizer vai ser ruim. As próximas vão ser melhores. Acredita em mim. Então, o vendedor bom é aquele cara que treina pra caramba. O cara que acha que vai mandar bem se improvisando, esquece. Ele pode até vender uma ou duas vezes, porque tem alguma coisa da personalidade dele que ajuda ele no início, mas pode ter certeza, no final do dia, o cara que vai vender mais e que vai bater meta é o cara que passou a noite inteira treinando. Tá bom? Então, tenham isso em mente na hora de colocarem como objetivo que tipo de vendedor eu quero ser, que tipo de embaixador dentro da minha faculdade eu quero ser. Ah, eu quero ser esse cara aqui. Então, olha para todas essas características que a gente coloca como um vendedor bom e vá atrás disso. Tá, agora vamos falar do pitch de fato. A gente tem uma estrutura de pitch, é só para você não se perder, tá? Então, essa estrutura ela é dividida em 5 partes. A primeira é ganhar atenção, a segunda é a sondagem, a terceira é a apresentação, a quarta é a chamada para ação, ou fechamento, e a última é o contorno de objeções. Eu vou explicar cada uma delas. Então, vamos lá. Primeiro, sobre ganhar atenção. Por que é importante você pensar em ganhar a atenção? Simplesmente porque a forma com que você vai fazer isso é oferecendo algo interessante para essa pessoa. Porque se você não cativa a atenção da pessoa no primeiro momento, pode ser até que ela pare para falar. O que pode acontecer, ela não vai parar para falar com você. Pode ser que ela até pare por educação, mas ela não vai te ouvir. Agora, se você falar algo que é realmente interessante para ela, ela vai parar para te ouvir. Lembra do cadastro, quando a gente fazia isso com chocolate? Que era, você quer ganhar um chocolate? E a pessoa ficava assim, claro, óbvio que eu quero ganhar um chocolate. Eu amo chocolate, quem não ama chocolate? É isso que a gente está tentando fazer com esse pitch. Então, o que você vai fazer durante a ação móvel vai ser divulgar o concurso, lembra? Então, a primeira coisa que você vai fazer é, quer ganhar R$200? E a pessoa já vai tipo, hã? E aí você já captou a atenção dela. E aí você explica, e você continua explicando o resto. Você começa, quer ganhar R$200? Cara, é bem facinho. Só conta pra gente como que você estuda e você vai ter direito a dar um chute pro número de exercícios resolvidos que a gente tem no site do Responde Aí. E esse vai ser um concurso que a gente tá fazendo até o final da semana. Basicamente, quem chegar mais perto, ganha. Pronto, acabou. Em papo assim de 15 segundos, não sei quanto tempo eu demorei pra falar isso, e você já cativou a atenção da pessoa e ela já está disposta a, te oferecer um chute, que é basicamente um número, e 2, contar um pouco pra você como que ele estuda, seus hábitos de estudo, que é justamente isso que a gente quer aprender. No dia do sorteio, ou seja, na quarta-feira, a atenção da pessoa ela já vai estar ganha, porque a gente já mandou uma mensagem de WhatsApp para ela e ela vai chegar na barraca já te perguntando alguma coisa. Então, você só precisa coletar os feedbacks sobre a plataforma. E aí, continuar com o pitch. Tá bom? Show! Vamos para a etapa de sondagem. E aí, na etapa de sondagem, qual que é a importância dela? É o momento em que você vai entender a pessoa. Lembra que eu tinha falado que o vendedor ruim, ele não tem muito esse hábito de ouvir e entender? Então, esse momento é justamente onde isso é feito. E aí, o que eu preciso que vocês tenham muito, muito claro? Que vocês tenham uma escuta ativa e façam as perguntas certas. O que eu quero dizer com escuta ativa? Você pode estar nesse momento simplesmente me escutando, eu tenho certeza que você está me escutando, mas você pode não estar escutando de forma ativa, ou seja, a informação está entrando por um ouvido e saindo por outro. Se você não consegue ouvir algo e absorver essa informação, ao invés de ficar pensando qual vai ser a próxima coisa que você vai falar, você tem que treinar isso. Por quê? Senão, você começa a não fazer sentido no seu pitch de venda.
Porque aí a pessoa vai falar, você, por exemplo, pergunta pra ela, que curso você faz? E a pessoa responde, psicologia. Aí você fala, tá fazendo cálculo e física? Quê? Tá doido? Entendeu? Então, tipo, tem que ter um mínimo né, sentido entre uma resposta e a próxima pergunta. Então, tentem não focar muito em qual é a próxima pergunta que você vai fazer. E sim, prestem atenção no que a pessoa está falando. Se você tiver que demorar um pouquinho mais para falar a próxima pergunta, porque você está pensando, não tem problema. Com o tempo você vai pegando o jeito e isso vai se tornando mais natural, tá? E sobre fazer as perguntas certas. No início, pode ser muito provável que você vai fazer várias perguntas que vai demorar muito para você chegar no ponto que você quer chegar. Ou então são perguntas vazias e você pode acabar não aprendendo ou não entendendo nada da pessoa nesse primeiro momento. E aí, por isso que a gente selecionou algumas perguntas que a gente acredita darem mais certo, pelo menos as primeiras perguntas, para você começar esse papo. Porque normalmente esse início, essas primeiras perguntas que é o mais difícil. E depois a conversa já vai de uma forma mais fluida. Então, quais são essas perguntas? São bem simples. As 3 primeiras, elas já são um pouco mais abrangentes, que é que curso você faz, em que período você está, quais matérias você está fazendo agora. E aí, conforme a pessoa te falar uma matéria que tem no Responde Aí, você fala, legal, então vamos falar dessa matéria, por exemplo, de cálculo 1. Você foi bem ou você foi mal na última prova? A informação dessa pergunta já vai ser importante já vai ser uma resposta que você tem que guardar na sua mente. Aí beleza, não, fui muito mal na P1 e não sei o quê. Entendi. E como é que você estudou, assim? Você estudou planejado ou você estudou, tipo, uns 3 dias antes? Essa é uma outra resposta que você também tem que botar ali numa caixinha, porque ela também vai ser importante pra você. Aí a pessoa vai falar, deixei pra estudar só uns 3 dias antes e tal. Tá, mas como que você estudou? Tipo, por onde que você estudou e tudo mais? Eu usei o livro do professor, eu usei o Responde Aí, eu usei o YouTube, não sei o quê. Tá, e você falou que você usou o Responde Aí. Ou então, mesmo se a pessoa que não tenha falado. Você falou que você já usou o Responde Aí para alguma prova? O que você achou? Te ajudou e tudo mais? E aí a pessoa vai começar a te dar feedbacks. Ou vai começar a te dar feedback sobre a plataforma, ou vai falar que não usou. E aí, essas informações são super importantes que você guarde. Então, lembre. Se você foi bem ou mal na última prova. Se você normalmente se planeja para estudar, ou se você estuda, tipo, na véspera, assim, uns 3 dias antes, como que você estuda. E se você já tem alguma opinião formada sobre o Responde Aí, ou conhece o Responde Aí, ou não. Por quê? Essas são as perguntas que te ajudam a fazer um diagnóstico do aluno. Então, aqui dentro do Responde Aí, a gente tem algo que a gente chama de personas. E aí a gente divide em 4 tipos de personas, de acordo com se eles mandam bem ou se mandam mal, e se estudam planejado ou se estudam de véspera. E aí, um ponto muito importante é que, para vocês entenderem, assim, que o Responde Aí, ele é feito principalmente para quem não tem tempo de estudar, ou seja, para quem estuda 3 dias antes e para quem manda mal. Então, a gente resolve esses 2 problemas. Problema de tempo e de dificuldade com a matéria. Então, a gente tem essa persona principal do Responde Aí, que é o Ganef, que ele é o cara que ele tem esses 2 problemas. Ele normalmente deixa para estudar na última hora e normalmente não manda tão bem assim. A gente, em outros momentos, também tem a Raquel. Em alguns momentos, vocês vão encontrar uma pessoa que é a Raquel. Quem que é a Raquel? Ela não deixa para estudar na véspera. Ela realmente estuda planejado e tudo mais, mas ela, por causa de uma insegurança ou porque tem uma base fraca em matemática ou uma base fraca de ensino, ela manda mal, mesmo estudando com antecedência. Muitas vezes ela não consegue entender a matéria, porque é difícil para ela absorver. E aí, ou seja, a gente tem um problema de tempo, que é o jeito, não quer dizer que ela não consegue, que ela nunca vai conseguir estudar no tempo que ela tem que aumentar o tempo que ela estuda hoje. Não, ela só tem aquele tempo e o jeito que ela estuda hoje não é rápido o suficiente. Ponto.
ela precisa de uma alternativa ao jeito que ela estuda hoje que seja mais rápida. Se o problema é dificuldade, quer dizer que a fonte de estudo que ela tem hoje, a alternativa de estudo dela que ela tem hoje, não é fácil de entender. Seja a aula do professor, porque ela não consegue absorver o conteúdo, seja o livro, porque ele tem uma linguagem mais rebuscada, seja o YouTube, porque tem uma metodologia, cada canal tem uma metodologia diferente, ou não sei. Podem ter vários motivos. Então, esses são os principais big problemas, assim. E aí é interessante nessa etapa de sondagem você entender por que esses problemas existem e como que a gente vai ajudar a solucionar. Entendeu? Então isso é muito importante. Esses são os big problemas e aí você vai meio num trabalho de detetive, descobrindo como que você faz para não só entender de fato o problema dela, mas principalmente, gente, guarda essa informação comigo, isso é muito importante. Você só pode sair dessa etapa quando você perceber que o aluno percebeu que ele tem uma necessidade. Se o aluno viu que, caramba, eu realmente não consigo estudar com mais antecedência, e por mais que eu esteja nessa resolução de semestre novo, de que na próxima prova eu vou estudar com antecedência, provavelmente eu não vou conseguir. Então eu preciso de algo que dê para eu estudar em pouco tempo. Ou então, por mais que eu acredite que dessa vez eu vou conseguir entender o que o professor fala, ou que dessa vez o professor vai ser mais didático, o livro vai ser mais didático, pode ser que eu consiga uma alternativa de estudo onde seja didático para mim, do jeito que eu entendo hoje. Entendeu? E se essas pessoas entendem e param de colocar que, tipo, caramba, vai dar certo da próxima vez e não fazem nada de diferente para mudar, e que elas precisam fazer algo, aí você consegue apresentar o produto, consegue apresentar ou Responde Aí de uma forma que seja interessante para a pessoa, né? E aí, claro, a gente entra na parte de apresentação. Primeira coisa para falar sobre a apresentação: a diferença entre característica e benefício. Cola aqui comigo. Imagina que você vai comprar um celular. E aí no celular, ele tá lá, porque ele tem não sei quantos gigas de memória RAM, e tem o processador tal, e a câmera tem os 5.000 megapixels, e barará. Aí você fica, tá, não sei você, eu sou super amante da tecnologia, mas eu ainda não entendo tão bem qual que é a diferença que um processador X para o processador Y vai fazer na minha vida. Mas eu sei que... Mas o que vai fazer eu tomar decisão entre um e outro? O que vai fazer as características de um celular chamar mais minha atenção do que as características do outro? O benefício que ele me oferece. Ou seja, quando eu estou procurando o celular, eu não estou procurando o celular com um processador tal. Eu quero procurar o celular com o melhor processador que vai fazer os programas rodarem mais rápido no meu celular, meus aplicativos rodarem mais rápido. Eu quero a câmera que deixe com um efeito melhor, meio desfocado no fundo. Eu quero o celular que tenha a melhor bateria. Não quero... Para mim, tanto faz saber se a bateria é de lítio ou de qualquer outra coisa. Eu quero saber a bateria que dura mais. Porque o benefício para mim é ter o celular ligado 24 horas por dia. Claro que isso não acontece, saudade. Mas, entendeu? Eu quero uma câmera que tire fotos bonitas. Eu quero um celular que não trave. Eu quero um celular que dure o dia inteiro. Isso são benefícios. E as características vai ter lá a bateria de lítio, não sei quantos, não sei o que, o processador de não sei o que lá, e a câmera de não sei quantos megapixels. No Responde Aí é a mesma coisa. A gente tem os alunos salva-vidas, os resumos, uma linguagem objetiva, mas no que isso se traduz como benefício para o aluno? Isso faz o aluno poupar tempo. Ou seja, ele de fato consegue em 3 dias estudar e aprender o suficiente para a prova. E aí agora, só para vocês terem uma noção, vamos dar uma olhadinha no site para ver como que se traduz
na prática. A gente tem, né, todo o conteúdo, quando é uma faculdade personalizada, que é o caso das faculdades de vocês, todo o conteúdo dividido quando realmente o que é cobrado na sua faculdade. Todas as matérias aqui e tudo mais. Se quiser mais matérias, tem tudo aqui embaixo também. E aí, o que chama a atenção de, por exemplo, quem não tem tempo de estudar? Principalmente, galera, os aulões salva-vidas. Por quê? Em 2 horinhas a pessoa consegue assistir o conteúdo que vai ser cobrado na prova dela, explicado passo a passo, com exercícios, com prática e tudo mais. E aí ela consegue, sei lá, se ela quiser continuar aprendendo e ver o aulão inteiro em 2 horas show, se ela quiser parar em cada módulo para aprender mais, ou seja, ver um pouco da teoria ou praticar mais, e ela vai direto para os exercícios, ela pode fazer e depois ela volta do ponto que ela parou, e por aí vai. Então, é algo para você realmente, cara, em 2 horas você já mata tudo que você precisa e consegue estudar antes da prova. Para as pessoas que normalmente têm mais dificuldade, normalmente essa pessoa pode até gostar de videoaula, mas o que vai mais fazer diferença para ela é a linguagem, que ela é bem objetiva, ela é descontraída, ela é didática, e os exercícios de fixação, que vão ajudar ela a chegar num nível do que é cobrado da prova. Mas assim, o que vai realmente, tipo, ser pauleira para ela são os exercícios de tempo sobrando. Normalmente, e aí pensando numa pessoa que ela estuda planejado, o que vai mais ajudar ela a se preparar para a prova vai ser treinar pra caramba. Então a gente tem 5 exercícios aqui, só que na verdade tem mais, cada vez mais exercícios. Conforme você vai apertando mais, vai vindo mais. Isso é só sobre introdução ao limite, por exemplo. Se você for para outro tópico, vai ter mais exercícios, e esses exercícios normalmente são das principais fontes de estudo, das principais fontes de questões de prova que o seu próprio professor tira para fazer as provas, entendeu? Então é muito, muito importante que você saiba o que apresentar para cada uma dessas pessoas. A linguagem, os exercícios, eles conseguem fazer com que a pessoa que tem tempo pratique o suficiente. E os aulões salva-vidas conseguem fazer com que a pessoa aprenda rápido o suficiente para passar, mesmo estudando na véspera da prova. Ou seja, o que eu preciso que vocês tenham em mente é que a nossa proposta de valor, se em algum momento você tiver 1 segundo para falar do que eu respondi aí, o que eu respondi aí resolve, você fala, é estudar em menos tempo e ainda assim mandar bem. Acabou. É isso. Tá. E aí, uma das últimas, pode ser que essa seja a última etapa do seu pitch, que é a chamada para ação, ou seja, o fechamento. E eu quero que você preste bastante atenção nesse momento, por quê? O momento do fechamento, ele é o momento que dá mais ansiedade, assim, na gente. Porque quando a gente entende muito bem do produto e a gente consegue ter uma conversa muito, muito confortável com a pessoa, você consegue passar por essas etapas sem tanto problema, assim. Agora, o momento do fechamento é quando você vai colocar ali a prova se o que você falou até agora fez sentido para aquela pessoa ou não. Então, é bem importante que vocês tenham noção de que é normal ficar um pouco ansioso. E outro ponto também é que vocês tentem ao máximo chegar nesse momento. Porque muitas vezes a parte do fechamento é a parte mais difícil de se treinar, porque pode ser que as outras todas deem errado. Acontece. E aí, quando todas as outras dão errado, você não tem a oportunidade de fechar. Mas quando você treine, por favor, treine para que na hora você não deixe o peixe escapar assim na mão. Você não nade e morra na praia, tá? Então, imagina aquela pessoa que você foi, falou tudo, não sei o que, falou, responde aí e tal. Você fala, pô, muito legal. E aí? Aí você congela. Então, pra não congelar, você faz assim. Você fala, que bom que você gostou. Então aproveita que a gente tá com o maior desconto da história aqui na faculdade e assina aqui com a gente. É mais barato que no site. Pode ficar
tranquila que essa mensalidade não vai aumentar depois. E se você gostar e se você não gostar em uma semana, a gente te devolve o dinheiro que você pagou na assinatura. Tipo, a gente garante que você vai gostar, sabe? Então, me conta, qual que é o melhor plano pra você? Pronto, aí a pessoa vai falar o melhor plano pra ela, e depois você pergunta a forma de pagamento e assina com a pessoa. Se a pessoa responder qual plano fica melhor pra você, com mas acho que vou deixar pra depois, aí entra a parte do senso de urgência. Então a gente fala, olha, você vai deixar pra depois, mas a gente só tem mais 10 cupons e a gente só tá aqui nessa semana, sabe? Tem um monte de outras pessoas que já usaram o site, que estão muito interessadas, tem uma galera, e a gente já tá falando com uma galera. Eu não sei se eu consigo manter esse preço pra você pra depois. Você não prefere garantir agora? Sabe? Então, trazer esse senso de urgência pra pessoa assinar. E agora, eu vou ensinar pra vocês como que faz pra comprar na hora. Então, lá na página de planos, pra você que nunca comprou, nunca assinou, pagou pela assinatura do Responde Aí, você vai aprender comigo, já já. Show! Aqui, o que vai acontecer? Você entra, essa daqui é a página de planos, você já tá careca de saber, né? Você vai ter o link lá do cupom e ele já vai vir com o cupom aplicado. Aliás, tem um link que ele é específico para você com embaixador, não é o mesmo link da semana de venda online. Se você não tiver o link, você pode só escrever o cupom aqui, que a gente vai te passar também. E aí você vai... Lembra que a última pergunta que você fez foi qual plano fica melhor para você? Show! Aí a pessoa vai lá e falou, é o semestral. Aí você vai, vem aqui, assine. E ele vai abrir essa página. Importante, a forma de pagamento. Então você vai escolher, você vai perguntar para a pessoa, ela vai te falar, no cartão de crédito ou no boleto. Se ela falar que não tem cartão de crédito, show, boleto, não tem problema. E aí você só vai colocar os dados da pessoa aqui, lembrando, isso é sempre para fazer na aba anônima, tá, gente? E depois botar os dados do cartão de crédito, show? Ah, mas foi no boleto, como é que faz? Não tem problema. Você vem aqui, coloca os dados também e vai em gerar boleto. E automaticamente esse boleto vai ser gerado e enviado pro e-mail dela, tá bom? Último ponto super importante. Vai ter gente falando que não tem como comprar na hora, mas que realmente está super afim de comprar. Vai ter alguns casos em que isso é verdade, vai ter alguns casos em que isso é mentira. Nos casos de que for verdade, você fala, então tá bom, se você só não tem como comprar aqui na hora mesmo, mas você quer muito comprar, eu consigo fazer algo para você. Envie um WhatsApp para esse número aqui, e esse número vai ser o do seu coordenador, que pode ser ou eu ou o Vitor. E pede um desconto lá para a central, porque lá na central eles conseguem te passar. Simples. Mas é muito importante que vocês tentem ao máximo fazer com que a pessoa compre na hora com vocês. Tá bom? Tá, mas Bia, e se chegar na hora, apresentei tudo, foi tudo incrível, mas a pessoa falou que não quer comprar? Tenta entender por quê. E aí é onde a gente entra na parte de contorno de objeções. A mais ouvida de todas é a objeção de que não tem dinheiro, ou não tá caro, sou universitário, não tem dinheiro. A pessoa paga Netflix, a pessoa paga Spotify, a pessoa tem um iPhone, mas não tem dinheiro para assinar R$14,90 por mês. Vai entender. E aí, o que tá por trás desse não tem dinheiro? Muitas vezes é porque assinar o Responde Aí não é uma prioridade para ele naquele momento. Ou seja, ele não vê valor no que você apresentou para ele. Entendeu? Claro, não tô falando que todos os casos são assim. Tem gente que realmente não tem condições de pagar R$15 por mês. Que, se mata para ter uma bolsa na faculdade, vive no alojamento e várias coisas assim. Não tô falando que essa objeção, todas as vezes, ela não é válida. Mas tem várias vezes que ela é só uma desculpa para a pessoa falar que não está interessada mesmo. E que normalmente as pessoas não se sentem desconfortáveis de tentar averiguar um pouco melhor, entendeu? E aí o que você deve fazer nesse momento? Volta para a sondagem. Lembra que eu falei que se você faz a sondagem muito bem, a pessoa percebe que ela tem um problema e ela percebe que ela quer resolver? E que se você apresenta bem a solução, ela entende aquilo dali como, realmente isso daqui vai me ajudar?
Ou seja, ela vai ver valor. Se ela chegou nesse ponto, ela pode não estar vendo valor. Então, vale você voltar para a sondagem. Uma das formas de você voltar para a sondagem é perguntando, tá, mas se você não estudar pelo Responde Aí, por onde que você vai estudar? Você vai falar, pelo YouTube. Tá, e pelo YouTube te ajudou da última vez? Ah, então. Se ela falar, não, ajudou, foi tranquilo, tô super satisfeito com o meu método de estudo e tenho o tempo necessário para estudar, a pessoa não tem um problema. Pode ser que não tenha. Agora, se ela tiver, vale tentar entender, vale ser um pouco mais incisivo. Não desistam das vendas de vocês, tá? Aí eu agrupei as próximas objeções em níveis. Tem objeções que elas são mais fáceis de ser contornadas e objeções que são mais difíceis de ser contornadas. A gente aqui também não está botando todas as objeções, então você provavelmente vai encontrar objeções que não estão aqui e talvez a gente não ensine como contornar. Mas que você vai aprendendo na prática e logo depois você vai descobrir. Se você souber como contornar uma das objeções que não estão aqui, por favor, manda pra gente, coloca no grupo, fala como que você fez, compartilha a sua experiência, porque isso pode ajudar outras pessoas, não só do seu time, mas de outros lugares do Brasil também, tá? Então vamos lá, voltando para as objeções. Ah, eu estudo pouco, não vou ter tempo de usar. Cara, isso quer dizer que a pessoa não entendeu que o Responde Aí é justamente para quem estuda pouco. É justamente para quem estuda de véspera. Aí você fala, cara, mas o nosso conteúdo ele foi feito de um jeito que você consegue passar na matéria estudando só 2, 3 dias antes. Eu tenho certeza que você tem pelo menos 2 dias ou 1 dia para estudar para sua prova. Eu tenho certeza que esse material vai pelo menos te ajudar. Se você assistir um aulão de 2 horas e realmente prestar atenção nele, eu tenho certeza que você não vai tirar 0. Show? Ah, eu não tenho cartão. Basicamente a pessoa não sabe ainda que dá pra aceitar o pagamento no boleto, que nem acabei de mostrar pra vocês. Ou seja, mostra pra ela que dá pra pagar no boleto. E se eu não gostar? Tranquilo. Ela só não sabe ainda que se ela não gostar, a gente devolve o dinheiro se ela cancelar em 7 dias. Você tem 7 dias pra usar. Se não gostar, show. A gente devolve e não faz nem questão de nada. É só, ser dentro desses 7 dias. Tá? Então essas são as objeções mais tranquilas. Objeções um pouco mais difíceis. Será que funciona mesmo? Ou seja, o aluno ele tá meio que precisando de uma prova. Ele quer ter a certeza de que aquilo ali dá certo. E aí vale você compartilhar um pouco da sua experiência com Responde Aí e mostrar o porquê que aquilo dali dá certo. Por que o nosso conteúdo é de um jeito que vai dar certo para aquela pessoa, sabe? Que vai realmente funcionar. E aí tem coisas que você pode falar, como por exemplo, pode perguntar para qualquer pessoa aqui que usa o site. Eles podem te responder isso sim. Com certeza. Todo mundo que usa o site tem certeza que vai falar que funciona. Que realmente usa. Se você... Ou então você já pode dar, se colocar numa posição a mais. Tá bom, não tô afim, não tô tentando te convencer de algo. Se você assinar e não gostar, em 7 dias a gente devolve o seu dinheiro. É bem tranquilo. Se você sentir que não tá funcionando pra você, a gente devolve. Porque a gente sabe que vai funcionar. Então a gente não tem esse risco, entendeu? Outra objeção um pouco mais frequente, que é não tem as minhas matérias. Isso vai acontecer bastante com pessoas que forem de períodos mais acima. Muitas vezes eles só não sabem que, além das disciplinas personalizadas, que são aquelas lá de cima, lembra que eu mostrei no vídeo ainda há pouco? Pode voltar ao vídeo se tiver dúvida. Embaixo também tem as matérias, mas matérias que são divididas por tópicos. Então é só você entrar no tópico daquela matéria, às vezes são matérias do ciclo profissional, sei lá, transferência de calor, transferência de massa, resistência dos materiais, elétrica. E ali tem dividido por tópico, então pode ser que tenha alguma coisa lá, entendeu? Então ele só não sabe que está ali. Como resolver isso? Abre o aplicativo, mostra o aplicativo para a pessoa e vai na matéria até mostrar para ela, para ver se realmente aquilo ajuda ela ou não, tá? E aí, ponto importante. Pode ser que a gente realmente não tenha matéria. Não tenha nenhuma matéria que a pessoa está fazendo. Pode ser que a gente tenha. Então, se não tiver, paciência. Obrigada pela sua atenção. Se tiver, bom, a gente tem, né? Então não é mais uma objeção. Por último, essas são algumas objeções um pouco mais difíceis. E aí,
Gente, é muito importante. Se vocês não conseguirem contornar essas objeções nos primeiros momentos, tudo bem, tá? A gente só tem que tentar nesse momento. Ah, não sei se a matéria não responde aí do nível da minha prova. Ou seja, a pessoa está desconfiando da qualidade do nosso conteúdo. Uma das coisas legais de se falar é se ela já viu os exercícios de tempo sobrando, que aí são das provas antigas das faculdades mais difíceis do Brasil. Muitos professores usam essa mesma fonte para questão de prova. Várias vezes já aconteceu de questão que está no Responde Aí cair na prova de diferentes faculdades. E às vezes a pessoa só ainda não chegou, nem sabe que existe isso, entendeu? Outra objeção frequente é: ainda não comecei a estudar. Ou seja, ele não vê nenhuma vantagem em comprar agora. Isso acontece muito quando a pessoa, sei lá, quando a pessoa realmente só estuda de véspera, mas às vezes ela vai começar a estudar daqui a 20 dias, ou seja, se ela assinar agora, daqui a 15 dias ela vai precisar do conteúdo, e aí daqui a 15 dias não vai ter mais desconto. Então, poxa, qual que é a diferença? Ah, vai perder R$7,50 porque você ficou 15 dias sem usar o Responde Aí. Nossa, que dinheirão. Então, o que é bem importante você deixar bem claro para a pessoa é que a gente não vai ter mais essas assinaturas com esse preço depois, tipo, nunca mais, porque esse preço a gente só vai fazer essa vez na história do Responde Aí, e só vai ter até sexta. É legal também perguntar quando que a pessoa pretende começar a estudar. E aí, aquilo que eu falei, tipo, o que você perde se assinar agora? E se assinar depois? Ah, esse desconto ele é vitalício para todos os meses enquanto você quiser usar o site. Ou seja, se você daqui a 15 dias quiser assinar e pagando R$35, olha o tanto de dinheiro que você vai perder se você gostar e usar ele pro resto do semestre. Entendeu? É mais difícil de contornar, não tô falando que é fácil. Muitas vezes vocês não vão. Pode ser que vocês não lembrem dessas coisas ali na hora. Tudo bem, não tem problema. Tá? E aí, pra gente encerrar nossa oficina de pitch, eu queria comentar um pouco sobre os problemas mais comuns de acontecerem durante essa semana. E aí eu quero muito que vocês tenham em mente que assim, isso é quase que um preparo psicológico na real. Porque, gente, olha, vai dar problema. Vai acontecerem algumas merdinhas aqui e ali. E é muito, muito importante que vocês não foquem em não ter problemas, e sim aprendam a resolvê-los, aprendam a se virar mesmo com os problemas. E é muito, muito, muito importante que vocês aprendam rápido, tá? E aí que tá o maior, qual que é a importância do embaixador e do co-embaixador, qual que é a maior importância da equipe do Responde Aí dentro da faculdade? É justamente sobre isso, é para aprender rápido e saber resolver enquanto há tempo, porque são 5 dias que vocês vão estar na faculdade, são só 5 dias, a gente precisa aprender rápido. E é com vocês que vão estar no dia a dia ali, conversando com os alunos, testando as coisas que a gente passa no treinamento, vendo o que dá certo e o que não dá certo, que a gente consegue trazer algo diferente que possa fazer a ação como um todo dar certo no final. Ou seja, quais são as principais coisas que podem dar errado? A primeira delas é a falsa esperança. Qual que é o negócio da falsa esperança? Principalmente para quem nunca vendeu, quando você chega no final de um pitch de vendas e a pessoa fala: caramba, achei muito legal mesmo, eu só não consigo fazer agora, mas pode ter certeza que eu vou comprar quando eu chegar em casa. Existe uma vozinha na sua cabeça dizendo, eu tenho certeza que existe uma vozinha na sua cabeça dizendo: acho que não rolou. Só que tem uma outra vozinha também na sua cabeça, que é principalmente a voz que diz como você deve falar de como tem sido a sua experiência até o momento, não só para você, mas para as outras pessoas. É como tem sido as suas abordagens e tudo mais, que vai falar: cara, talvez ela realmente assine quando chegar em casa. Então pode ser que ela assine quando chegar em casa. E aí quando sei lá, você fala com as outras pessoas, ou quando você vai ver teus números lá, alguma coisa assim, você fala: cara, mas aquela pessoa falou que ia assinar em casa.
Tem uma coisa em mente, todo mundo vai querer te enganar, porque você tá numa posição onde você tá oferecendo coisas para as outras pessoas, tá? Então, essa frase de, quando eu cheguei em casa eu vejo, às vezes a pessoa só tá querendo ser educada e não tá querendo, enfim, dar uma verdade nua e crua, entendeu? Que é bem comum. Ou é isso, ou elas não querem te dizer qual que é o real motivo para elas não se interessarem. Mas ela só vai te falar qual que é o real motivo se ela se sentir confortável com você. Ou seja, se ela não sentir que você está querendo enganar ela de alguma forma. De alguma forma, entendeu? Isso, gente, é muito, muito, muito importante. Como que a gente contorna isso? Trazendo para mais perto de vocês o controle de quando tá dando certo e quando não tá dando certo. Se a pessoa chega numa dessas e ela nem fala, e ela nem manda uma mensagem pro coordenador, ela não tá assumindo compromisso nenhum com você. Então é muito difícil de que ela realmente queira comprar, entendeu? Outra coisa que pode dar errado, ninguém te dá atenção. Cara, tempo é uma parada muito preciosa, mas assim, muito preciosa. E a atenção, hoje em dia, já tem um estudo aí que, sei lá, imagina que a sua atenção, quando você está, por exemplo, abrindo o aplicativo no celular, se ele demora 3 segundos para carregar, pronto, você já perdeu sua atenção. Ou abrindo um site, 3 segundos para carregar já é motivo para você fechar. Agora imagina que você está numa faculdade conversando com as pessoas e você não tem um gancho que realmente faça a pessoa parar para falar com você. Agora imagina que você tem, mesmo assim as pessoas vão te ignorar, porque a atenção é algo difícil de se conseguir. Não tem jeito. Tempo é uma parada muito preciosa. E só se você tiver algo que realmente interessa a pessoa, que realmente vale a pena, ela vai parar abertamente para falar com você. Isso quer dizer que você tem que parar de tentar? Não. É só saber que você vai levar muito não. E aí eu chego no último ponto, que é, mesmo treinando muito, mesmo fazendo tudo certo, mesmo tendo assim, impecável, mesmo sendo o maior vendedor, eu tenho certeza, eu não sei hoje quem é o maior vendedor da história do universo, do Brasil, sei lá. Mas mesmo ele, eu tenho certeza que vai ter algumas pessoas que ele vai tentar vender alguma coisa e vai levar um não. Faz parte. Agora, o seu trabalho é aprender a lidar com isso. E aprender a lidar com isso sozinho? Não. Você tem toda uma equipe com você que vai estar passando pelas mesmas coisas que você. Você tem nós, coordenadores aqui dentro do Responde aí, para estar conversando com você, porque eu também já levei muito não, a gente também já levou muito não. Então, isso é normal. O que você deve procurar é aquele negócio, né? Clichêzão da resiliência. Ver como que você consegue superar esses nãos e mesmo levando não atrás de não, procurar onde que você está errando e ver como você pode melhorar. E aí que entra um ponto muito importante. Se você não errar, você não vai aprender. Lembra do que eu falei lá no início da oficina de pitch? Que mesmo você estudando muito, você ainda vai ter coisa para aprender? Se você chega num ponto onde você acredita que você aprendeu tudo, é porque você e você não erra mais, é porque você também não tenta. Se você não tenta, você não erra, você não aprende. Ponto. É simples. Agora, se você errou todas as vezes até agora e você tentar mais uma vez, pode ser que você tenha aprendido alguma coisa com todos os nãos até agora. Você só precisa mais dessa vez para acertar. São vários nãos, mas eles fazem valer a pena sim. Saber lidar com isso, saber lidar com essa frustração e ter uma equipe que se apoia e que está passando pelos mesmos problemas é o que vai fazer vocês chegarem no fim do dia e falar, caraca, mesmo levando tanto não, eu tenho certeza de que a gente fez um trabalho que vale a pena, que a gente deu o melhor de si. Tá? E aí, para finalizar, eu queria só deixar essa citação aqui com vocês, que é de um cara muito legal, que eu tô lendo o livro dele agora, depois eu passo para quem tiver interesse, me manda um PVT no WhatsApp que eu passo qual que é o livro, que é, a maioria das coisas importantes no mundo foram realizadas por pessoas que continuaram tentando, quando parecia não haver mais nenhuma esperança. Vai ter momentos na semana de vendas, no dia de vocês,
que vai parecer que, tipo, não há esperança, não tem como vender o Responde Aí nessa faculdade. Meu Deus, a minha faculdade, ela é completamente diferente das outras, porque aqui a gente não consegue vender. Se você deixar isso dominar a sua mente e deixar toda a sua esperança de que você consegue bater as metas ir embora, você realmente não vai conseguir. Agora, se você acredita, mesmo quando parece que não há esperança, você acredita que existe uma chance da próxima vez que você tentar de dar certo, eu tenho certeza que esse é pelo menos o primeiro passo para dar. Então, galera, é isso. Esse foi nosso treinamento. Se vocês quiserem conversar, tirar dúvida, questionar e falar, Bia, esses negócios não estão fazendo o menor sentido na minha cabeça, fala comigo. Fala com o seu coordenador, que é o Vitor. Fala com quem vocês precisarem, com o seu embaixador também. Que a gente está aqui 100% abertos e dispostos para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? É isso, galera. Um beijo para vocês. E tchau, tchau. Boas vendas!